Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta videoaula nós vamos tratar sobre as porcentagens, que eu creio que é um assunto que você já viu em alguma série anterior. Mas se não viu, aqui está uma ótima oportunidade para você dominar esse assunto sobre porcentagens, porque ele muitas vezes você vai precisar dele durante a sua vida. Você vai pagar com desconto, você vai pagar com juros, né? Quando atrasa uma conta, por exemplo, e aí você, para não ser enganado, precisa conhecer como é que se lida e como se calculam as porcentagens. Vamos então aqui dar início dizendo o seguinte: a ideia básica da porcentagem, quer dizer, a ideia original da porcentagem, mas que não se resume nisso, é a seguinte: em um grupo de 100 unidades, se eu pegar, tomar X unidades, tomar não é beber não, é considerar, pegar, X unidades, para início vamos pegar um X menor que 100, dizemos que tomamos X%, e indicamos com o sinal X e esse sinalzinho aqui que você já deve saber que é o sinal de porcentagem. Então vamos para um exemplo prático, Vamos tirar esse X aí da brincadeira e vamos colocar um exemplo prático. Olha só, num grupo de 20 alunos então representa 20%. Indicamos assim, 20%. Muito fácil, Como aqui, ó, X unidades, X%. 20 unidades, 20%. Por quê? Porque nós estamos pegando os 20 alunos de um grupo de 100. Então daí 20%. É muito fácil, Ah, professor, então se eu tivesse 35 alunos seria 35%? Exatamente. Se eu tivesse pego 90 alunos, eu estaria pegando 90%? Exatamente. Se eu tivesse pegando só um aluno, bem, aí você estaria pegando 1%. Então, como ficou fácil, vamos em frente aqui, ó. Uma outra forma de compreender as porcentagens é compará-las com as frações. Então, por exemplo, 20% desse nosso exemplo aqui, você pode entender que é 20 comparado com 100, é 20%. Aliás, esses dois zerinhos aqui, esse traço, diz a lenda, que esse tracinho representa esse, e esses dois zeros representam o 100 aqui. Eu não tenho certeza disso, mas já ouvi falar. Bom, então, essa é uma primeira coisa que nós podemos ter, nós podemos passar de 20% para um tipo de fração conhecida, a fração chamada ordinária. Agora, se nós transformarmos essa fração 20 centésimos em um número decimal, o número decimal é aquele que tem vírgula, Aí nós chegamos ao seguinte resultado, que os 20%, ele equivale tanto a 20 sobre 100, como a 0,2. Como é que se chega no 0,2? É só pegar uma calculadora e dividir 20 dividido por 100. Ou faça a mão também para ir treinando o seu cérebro, Então, quando você divide 20 por 100, você tem 0,2. Isso significa o quê? Que essas três formas aqui, ó, esses três valores, essas três informações representam a mesma coisa. Tanto faz você falar que é 20%, ou 20 em 100, ou 0,2. Vamos continuar aqui mostrando o seguinte agora. Geralmente, para você então calcular que porcentagem 60 representa de 240, como nós já fizemos no caso anterior, outros valores, é só dividir o 60 por 240. Quando você faz essa conta, de novo lá na sua calculadora, você vai obter 0,25, que é o número decimal correspondente a esse. E 0,25 você associa a 25%. Então, professor, estou entendendo. Quando eu tenho um número decimal e eu quero ler ele na forma de porcentagem, eu pego a vírgula e mudo ela 2 casas para a direita? Exatamente. Quando você muda a vírgula aqui, 2 casas para a direita, ele vai parar aqui no final do 25. E 0 à esquerda não tem valor, Vírgula aqui, só vírgula, sem mais nada à frente, também não precisa. Então, é 25%. Ah, professor, estou entendendo. Então, se fosse, por exemplo, 0,45, seria 45%? Exatamente. Fosse 0,12, 12%? Isso mesmo.
Se fosse 0,01, aí seria 1%. Mas vamos ver isso mais um pouquinho adiante, de novo. Bem, desta última operação, né, dessa operação aqui, ó, podemos estabelecer uma fórmula para calcular quantas unidades representa 25% de 240. Então, presta atenção aqui, ó. Tem 60 sobre 240, você obtém os 25, né, o número 25, ou essa fração aqui, 0,25. Então, para você descobrir esse 60, basta você pegar, aqui é uma regra matemática, basta pegar o 240 e multiplicar por 0,25, ou 0,25 por 240, que, claro, dá o mesmo resultado. Então, é isso aqui, ó. Para achar o 60, você pega o 240 e multiplica por 0,25. Agora, mas e se a porcentagem for dada nessa forma aqui, ó, 25%? Bem, então o que você vai fazer? Você vai mudar a fórmula para o seguinte, você coloca aqui, ó, 25% em vez de 0,25, mas você divide por 100. Ao dividir 25 aqui, ó, por 100, você está obtendo o 0,25. Esta maneira é a maneira usual de se calcular uma porcentagem. Toda vez que lá na escola de primeira a quarta, né, primeira a quinta atualmente, você começa a aprender porcentagem, a Pro diz assim, você pega o número, multiplica pela porcentagem e o resultado você divide por 100. Então essa é uma maneira usual, está correto, então você assim pode utilizar sempre. Só que esta maneira, à medida que nós vamos avançando nos nossos estudos, no ano, no ensino médio e tal, ela se torna um pouco inconveniente. Por isso que nós vamos ver em seguida algumas opções para isso. Mas vamos para alguns exemplos, né? Então, quanto é 30% de 500? Vamos fazer pelo jeito antigo, ou pelo jeito mais simples, ou pelo jeito usual. Pegar o 30, multiplicar por 500 e dividir por 100. Lá. 30, multiplica por 500 e divide por 100. Pegue a sua calculadora, faça essas contas, você vai descobrir que é 150. Então, quanto é 30% de 500? É 150. Muito bem, agora veja só, você obteve 150, daí você vai decidir se esse valor é desconto, você faz 500 menos 150. Se for acréscimo, aí você vai fazer 500 mais 150. A porcentagem não muda, seja para descontar ou seja para acrescer. E isso eu acho que você também já sabe. Vamos pegar outro exemplo. Quanto é 12% de 1.300? Bom, é só pegar 12 vezes 1.300 ou 1.300 vezes 12, tanto faz, e depois dividir por 100. Veja lá. Então, 12 vezes 1.300, divide por 100, faça essas contas aí, você vai achar o valor de 156. Então, se você for comprar alguma coisa e a pessoa falar, essa coisa custa 1.300, ela fala, vou te dar 12% de desconto, então ela vai descontar 156. Para você saber o novo valor, você vai pegar 1.300, desconta, né, menos 156. Muito bem, vamos para um terceiro valor. Quanto é 120% de 400? Isso aí agora começa, muitas vezes, alguns alunos questionar. Como é que pode ter 120%, né? Se 100% é comparado com o todo. Então, é porque nós estamos querendo calcular um todo e mais 20%. Por isso que deu 120%. Mas, de qualquer forma, a regra vai ser sempre a mesma, ou seja, vamos pegar 120, multiplicar por 400 e dividir por 100. A matemática se encarrega de resolver o problema. Então, 120 vezes 400 dividido por 100 dá 480, ou seja, dá mais do que 400, né? Então, daqui para frente você já começa a pensar assim, não, mas então uma porcentagem não é uma parte do 100, não necessariamente, por isso que eu disse lá no começo que é apenas uma maneira mais simples de você começar a aprender a lidar com as porcentagens. Então, quando a porcentagem é maior do que 100, o resultado vai ser maior que o valor que você está calculando a porcentagem. O 100 é igual, 100% de 400 é 400. Agora, 120 é 20% a mais, então é 20% dos 400 dá mais 80, por isso que dá 480. Preste atenção nisso aí. Agora, eu vou pegar aqui um caso mais simples, né? 1,5%, né? Tem isso também, professor? Tem, 1,5%.
de 12, que é um valor pequeno. A regra é a mesma. 1,5 vezes 12, dividido por 100, você vai encontrar um número decimal, 0,18. Então, 0,18 é 1,5% de 12. Veja que 12 é um número pequeno, 1,5% é uma porcentagem mínima, pequena, por isso que dá um valorzinho bem irrisório. Vamos continuar agora no próximo slide, que é o seguinte, ó, uma outra forma de calcular uma porcentagem é a seguinte. Quanto é 20% de 200? Então veja só, você tem que considerar que 20% é igual a 0,2. E aí só multiplica o 0,2 por 200, que fica mais fácil que multiplicar e dividir por 100, é ou não é? Então basta você ter de cabeça que 10% é 0,1, 20% é 0,2, 35% é 0,35 e assim por diante. Bem, então ao fazer essa conta simples assim, ó, 0,2 vezes 200 dá 40. Então 20% de 200 é 40. De novo aqui, ó, quanto é um outro exemplo? Quanto é 1,5% de 3.000? Então esse 1,5 é transformado em número decimal, é 0,015. Ah, professor, estou entendendo. Para passar de porcentagem para número decimal, eu pego a vírgula e mudo ela para a esquerda, 2 casas. É isso mesmo. Até porque, ao contrário, você muda ela para a direita, como a gente já viu. Então, de porcentagem para cá, a vírgula vai para a esquerda. E aí, vai multiplicar por 3.000. Então, é 0,015 vezes 3.000 dá 45. Então, o cálculo de 1,5% de 3.000 é o número 45. Seguindo ainda, vamos ver aqui agora o seguinte, ó, uma tabela de porcentagens. É uma pequena tabela, é um trecho de uma tabela. É só para você tentar entender direitinho como é que você consegue esses fatores. Aqui eu vou passar a chamar esse número decimal de fator. O fator que corresponde a 10% é 0,1. O fator que corresponde a 20% é 0,2. E aí vai 0,3, 0,4, 0,5. Como eu tinha uma limitação aqui, eu parei no 0,5 e cheguei no 0,90, que é 0,9, né, pela sequência aqui. E quando chega no 100, o fator é 1. Então, por isso que eu falei agora há pouco que 100% de 400, você pega o 400 e multiplica por 1. Ora, 400 vezes 1 dá o próprio 400. Agora, e para porcentagem bem pequena, 1%, não confunda, hein? 10% é 0,1, 1% é 0,01, fazendo aquilo que eu falei, muda a vírgula 2 casas para a esquerda. 0,2 é 0, o fator é 0,2, aliás, vou repetir, 2%, o fator é 0,02. 1,5%, olha lá o fator de 1,5%, nós já usamos inclusive, 0,015. 4,23% muda a vírgula 2 casas para cá, então vai ficar 0,423. Aqui tem um erro, é que na verdade falta um zero aqui, né? O professor errou aqui na hora de fazer a tabela, mas você não vai errar quando você for usar isso aqui. Vou até aproveitar para colocar aqui um outro zero aqui, ó, é zero. Vou pegar uma caneta de cor diferente aqui, senão não vai adiantar. Vou pegar esse preto aqui, ó, 0,0, nessa vírgula aqui então não tem. Muito bem, mas isso não vai invalidar a aula, vamos para frente aqui. E 120%? Então, quando é mais do que 100%, aí você tem que colocar aqui o 1, que corresponderia a 100%, olha lá. E mais, na sequência, 20%. 20% mais 0,2, então é 1,2. 125%, aqui exagerou nos porcentos, né? 1,25. E 200%? 200% é 2. Quando você multiplica por 2, você está considerando 200%. Bem, peço desculpa por esses errinhos aqui, mas isso não vai inviabilizar a aula. Vamos seguir aqui com alguns outros exemplos. Olha lá, calcular, olha que coisa estranha aqui, né? 12,354% de 300. Bem, passa a vírgula 2 casas para lá, fica 0,12354. Fica todo esse numerão aqui. Multiplicado por 300, use a sua calculadora, você vai chegar em 37,062.
Vamos calcular 120% de 500. 120%, 125%, pega a vírgula aqui, ó, passa ela para cá, está no fim aqui, dá 1,25. 1,25 vezes 500 dá 625. E finalmente, olha só, para calcular 0,002%, isso aqui é pouquíssimo, né? De 1,5 e o número ainda é pequeno. Então o que você vai fazer? Ó, passa a vírgula duas casas para lá, entre o zero, primeiro zero, né, o zero da esquerda e o 2 aqui, vão ficar 4 zeros, vai ficar assim, ó, vezes 1,5. Você fazendo essa conta na sua calculadora, você chegará a 0,0003. Bem, espero que você tenha aprendido isso e na próxima aula nós faremos novos exercícios. Até então, a próxima aula.